Olá, chicos, tudo bem? Quanto tempo, né, galera? Tô sem poder gravar porque os dias estão muito corridos aqui, tá bem apertado. Mas justamente por uma modalidade nova, decidi fazer um novo quadro aí no canal, que é ensinando justamente algumas coisas que eu tô aprendendo aqui, porque isso já é uma forma de depois fazer uma revisão e ajudar também alguns companheiros aqui de turma justamente sobre os assuntos que são pesados. Então, esse assunto não vai ser sobre informações, mas muito em breve, certeza que estará voltando aí o canal com informações daqui do Mar del Plata. Qualquer dúvida, vocês podem contar direto comigo lá no Instagram. Só seguir, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no mais, espero que gostem. Esse vídeo vai ser sobre os primeiros vídeos, vão ser a série de imunologia. Depois tem muito mais. Então, falou? Um abraço. Abraço a todos. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo também. Sugestões e críticas e tudo mais. Beijo pra vocês. Olá a todos, como foi explicado para vocês agora, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série aí de dando aulas, né? Onde eu vou tentar passar o que eu aprendi aqui na universidade. Então hoje, da cátedra de ADN, que é Agente, Mecanismos de Defesa e Nutrição, eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre imunidade inata. Então, galera, o que seria o nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico seria uma forma de uma barreira, uma defesa que o nosso corpo utiliza através de algumas células e alguns epitélios e algumas funções especiais que nós utilizamos para nos protegermos dos micro-organismos. Ou seja, uma vez que o micro-organismo tenta invadir o nosso corpo, ele vai lidar primeiro com as nossas defesas imunológicas, que é uma forma de proteção para justamente que nós temos em diversos mecanismos, que a gente vai ver um pouco mais agora. Então, como eu expliquei um pouco, toda vez que um antígeno quer ingressar no nosso corpo, ele vai ter que passar por diversos mecanismos de defesa que nós temos. Um deles é o MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa. Ou seja, um dos mais importantes, que são mais estudados, é o do Gout. Ou seja, o Gout é o tecido linfóide associado ao nosso sistema gástrico, ou seja, do estômago. E nele tem muita coisa que, para eles ultrapassarem, ele tem que passar por nossas mucosas, pelo baixo pH e a nossa flora comensal, que é uma flora imensa de repletas bactérias que fazem a proteção, inclusive, do nosso estômago. Além disso, nós vamos ter barreiras físicas, como a pele, os ácidos graxos que são secretados pela nossa pele, quando nós temos o suor, secreções, inclusive também nossos olhos, nas lágrimas. E outra coisa importante é o BALT, que é o tecido linfóide associado aos brônquios, ou seja, no nosso brônquio existe o muco e os cílios, que é um epitélio que faz uma proteção da nossa barreira. Então, a primeira forma de sistema imune, da imunidade inata, seriam nossas barreiras físicas e nossas barreiras mucosas. Então, para a gente entender melhor como funciona a nossa imunologia, nós temos que entender também que nós temos órgãos primários e órgãos secundários. Então, nossos órgãos linfóides primários vai ser o lugar onde vão se produzir e maturar os nossos linfócitos, que é a nossa célula principal do sistema imune. Então, o primeiro órgão linfóide primário seria a medula óssea, certo? Lá na medula óssea vai ter a produção das nossas células sanguíneas, que é chamada de hematopoiesis. E lá é onde também vai madurar os nossos linfócitos B, lá na medula. Já no timo é onde vai acontecer a diferenciação, maturação e a seleção dos nossos linfócitos T. A maioria desses linfócitos eles morrem, eles vão acabar sendo eliminados lá pelos macrófagos do timo. E aí os que sobrevivem vão conseguir migrar aos órgãos linfóides secundários, ou seja, os gânglios e os baços, e vão se transformar em linfócito T. Então, lá na medula óssea, no nosso órgão primário, nós vamos ter a hematopoiesis, que é a produção das nossas células sanguíneas. Então, a uma célula mãe progenitora pluripotencial vai dar origem a duas linhagens diferentes, que é a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. A linhagem linfóide, ela vai dar as nossas células B, células T e as células NK, natural killer, que faz parte do nosso sistema de imunidade inata. Já a nossa progenitora mieloide, ela vai dar células que vão dar os nossos granulócitos e monócitos e também células que vão dar os megacariocitos e os eritrócitos. Os megacariocitos vão ser nossas futuras plaquetas e os eritrócitos vão dar nossas células sanguíneas, o sangue.
Uma coisa importante é que, por exemplo, a célula dendrita, que é uma célula profissional apresentadora de antígeno, ela pode vir de duas origens, ou seja, tanto ela pode vir da origem linfóide quanto da origem mieloide. Além dos nossos órgãos primários, nós teremos também os órgãos secundários, ou seja, nossos gânglios linfáticos, o baço e o malte, que é o tecido linfóide associado à mucosa. O gânglio linfático, ele tem uma função de filtração da linfa, onde vai se atrapar as bactérias e os antígenos. E a outra função dele é justamente a apresentação desses antígenos pelos apresentadores de antígeno, que são os macrófagos e as células dendritas, aos linfócitos, fazendo então assim a sua ativação. Histologicamente, o gânglio ele tem uma zona cortical que vai ter folículos primários e folículos secundários. Os folículos secundários ele têm centros germinativos, certo? E nesses centros germinativos vão estar abundantes linfócito B. Já na zona paracortical do gânglio, a gente vai encontrar os linfócitos T. Já no nosso baço, a gente vai ter uma função de filtrar o sangue, certo? Nós vamos remover as nossas células envelhecidas, como os eritrócitos velhos, por exemplo. Além disso, ele também vai formar anticorpos, ou seja, ele é o principal órgão produtor de anticorpos. Em uma ausência do baço, aumenta uma suscetibilidade de infecções, por exemplo. E o baço, histologicamente, a gente vai ter a pulpa branca, onde vai conter a parte da linfa, ou seja, os linfócitos B e os linfócitos T. E já na pulpa roxa, vai ter os nossos fagócitos mononucleares, eritrócitos e o resto das células sanguíneas. Então, fazendo um link aí, lá com a nossa hematopoiese, a gente falou um pouco das células sanguíneas. Aqui, por exemplo, a gente vai ter os polimorfonucleares, ou seja, vamos falar um pouco mais especificamente de cada célula. Eu chamo os polimorfonucleares de NEB. NEB porque seriam os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, ou seja, esses são os polimorfonucleares. Polimorfonucleares correspondem por conta do núcleo, porque tem uma polimorfia, certo? Tanto esse quanto o eosinófilo e o basófilo. Então, o neutrófilo é a nossa primeira célula que chega no processo inflamatório agudo, por exemplo. São os nossos fagócitos e eles vão ter mecanismo tanto intracelular, ele pode fazer uma fagocitose através de um pump, ele pode reconhecer os pumps, ou ele pode fazer uma desgranulação. Ele possui grânulos no seu interior que esses grânulos eles possuem oxigênio e óxido nítrico. Fazendo um outro link, por exemplo, uma bactéria, a maioria delas são anaeróbicas, ou seja, elas não possuem oxigênio. Então, quando nós utilizamos oxigênio contra uma bactéria, podemos eliminar ela facilmente. Outro mecanismo são as trampas neutrófilas extracelulares, ou seja, esse NET é um mecanismo especial de apoptose, ou seja, o neutrófilo ele se explode e ele condensa a sua cromatina e acaba agarrando o patógeno, fazendo com uma trampa, ou seja, como se fosse uma rede, uma armadilha, e envolve esse patógeno para depois ele ser eliminado lá pelos macrófagos. Outra coisa que ele faz também são produção de citoquinas. As citoquinas são justamente reguladores imunológicos para que chamem outras populações, que ativem outras células sanguíneas para que façam outras funções na nossa imunologia. Outra célula é o eosinófilo. O eosinófilo está envolvido principalmente com processos alérgicos e parasitas, ou seja, ele tem um ataque por desgranulação e ele funciona mediado pela imunoglobulina IgE, certo? Ele também vai ter produção de citoquinas e também vai soltar histamina, certo? Outra célula bem parecida são os basófilos, mas ele possui apenas 0,2%, são a de menor população celular, porém eles também estão envolvidos bem com parasitas e com processos alérgicos. Além do eosinófilo e do basófilo, a gente vai ter o mastócito, que também ele é muito envolvido no processo alérgico. Vamos ver mais à frente. O macrófago, ele é junto com a dendrítica, são as células presentadoras de antígenos profissionais. A dendrita é mais um pouco do que o macrófago, mas o macrófago, por exemplo, ele é um grande fagócito intracelular, certo? Ele produz também citoquinas que podem ativar o nosso sistema imune adquirido, principalmente.
eles fazem essa apresentação antigênica e mediam citoquinas. E lembra que eu falei do NET lá do neutrófilo? Ou seja, quando o neutrófilo utiliza o NET, ele participa também no NET, o macrófago, porque ele quem vai fagocitar depois que o neutrófilo se explode e prende o patógeno. A célula que eu falei também, quando eu mencionei o processo alérgico, é o mastócito, porque ele também está sendo envolvido mediado por histaminas, ele também solta muitas citoquinas e, além disso, eles fazem quimiocinas, ou seja, os mastócitos eles conseguem fazer quimiocinas para que aconteça a migração desses leucócitos para o tecido que está acontecendo alguma inflamação. E a nossa célula dendrita, ela é apresentadora de antígeno oficial. A dendrita é a profissional, ou seja, ela consegue fazer a apresentação para as células T e também para as células B. As células dendritas, elas também vão soltar citoquinas e vão também estar envolvidas em diversos processos aqui da imunologia que a gente vai ver mais para frente. As nossas células NK, elas são as células que estão envolvidas principalmente na combate a vírus e células tumorais. Elas têm uma citotoxicidade contra esses tipos de célula. Elas vão ter também reativos de oxigênio, que vão fazer esse ataque celular, ou seja, por desgranulação. Ela possui grânulos no seu interior e vão desgranular reativos de oxigênio. Ela possui também perforina. Perforina e granzina são duas secreções que ela utiliza para fazer esse assassinato da nossa célula. Elas são conhecidas como as células assassinas. Então a perforina ela causa uma lise celular, certo? Essa lise celular fazendo essa célula morrer. Assim como a granzina ela induz a célula a fazer uma apoptose. Que são os antígenos? É o mesmo antígeno que o imunógeno? Não. Ou seja, antígeno, a gente pode ter antígenos próprios no nosso corpo. Antígeno é uma parte ativa de alguma parte de algum lugar. Por exemplo, nós no nosso timo fazemos a apresentação dos nossos antígenos próprios para ver se nossas células linfóides conseguem reconhecer o próprio e não agredi-las, justamente para não que aconteça uma doença autoimune. Então, antígeno não necessariamente quer dizer que é um imunógeno, porque o imunógeno ele causa uma reação, ou seja, antígeno que causa uma reação é chamado de imunógeno. Então, nem todo antígeno é imunógeno, mas todo imunógeno é um antígeno. Então, o que seriam nossos pumps? Pumps, muito importante, ou seja, principalmente para a nossa imunidade inata. Por quê? Os pumps eles vão ser reconhecidos por PRRs. Os PRRs eles são padrões receptores celulares, ou seja, nós vamos ter no nosso corpo tanto PRRs associados às nossas células, por exemplo, PRR de membrana, PRR citoplasmáticos e também nós vamos ter PRR solúveis, ou seja, circulando pelo nosso plasma. Então, o que seriam os PRRs? PRRs eles são os reconhecedores dos pumps. E o que são pumps? Pumps são padrões associados a patógenos, ou seja, padrões moleculares associados aos patógenos. Imagina aqui que esse é um patógeno. Esse padrão aqui seja um pump, ou seja, nós temos no nosso corpo PRRs que conseguem reconhecer esses pumps. Então, esses pumps funcionam como um sinalizador para que nossa imunidade inata consiga enxergar e fazer então a ação para ativar e para destruir aquilo que pode causar um dano na nossa célula. Então, toda vez que nós reconhecemos, toda vez que o sistema imune reconhece, ou seja, um pump através de algum PRR, dentre eles existem vários, nós vamos ter então uma sinalização. E essa sinalização vai causar com que a gente faça uma cascata de mecanismos, incluindo uma fagocitose, vamos ativar nossas células imunológicas e vamos lançar citoquinas, ativando outras células para que elas cheguem e façam também essa função. Mesma coisa acontece nos PRR solúveis, ou seja, uma vez que o PRR solúvel conecta a um patógeno, nós vamos ligar esse mecanismo aos PRR solúveis e eles vão fazer essa ligação, facilitando com que os fagócitos reconheçam e façam uma fagocitose. E com isso vai ter uma proteolítica cascata que vai resultar na lise do nosso micro-organismo. Aqui eu estou dando um exemplo de alguns receptores para o reconhecimento de padrão
de membrana, ou seja, esse é de membrana, 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 e alguns também do citossol, ou seja, lá no citoplasma, 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 citoplasma. Um especial é o tipo TOL. O tipo TOL, ele é encontrado principalmente nas principais células do nosso sistema imune, que são as apresentadoras de antígeno, os nossos linfócitos B, os nossos fagócitos e nas células dendríticas. Ou seja, e além dele estar na membrana, ele também pode estar no endossoma. Ou seja, quando uma célula é fagocitada, lá nesse fagossoma que está dentro da célula, também vai ter esse receptor do tipo TOL. Outro tipo também seria o tipo RIGS. O tipo RIG, ele reconhece RNA vírico, certo? Ou seja, ele vai fazer esse reconhecimento do RNA viral lá no citossol da célula. Já outro importante que tem a ver é o tipo de lectina C, que reconhece também peptosglicanos, ou seja, qualquer tipo de substância, a gente vai ter um tipo de PRR disponível para fazer esse reconhecimento. Aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, o receptor do tipo TOL, que ele tem vários tipos, aqui é um endossoma, ou seja, aqui nós temos receptores que estão dentro do endossoma, e assim como também tem aqueles que são de membrana. Aqui nós temos os PRR solúveis, ou seja, os que estão no nosso plasma sanguíneo. Todos eles que estão no nosso plasma e esses aqui no alvéolo do nosso pulmão. Ou seja, muitos deles vão estar envolvidos no nosso sistema complemento, que faz parte da nossa imunidade inata, que a gente vai explicar ele daqui a pouquinho para vocês. Então, como funciona num processo inflamatório, ou seja, uma inflamação? Aqui a gente tem, por exemplo, receptores de célula que estão aqui justamente para fazer o reconhecimento de patógeno, e vamos supor que ele conseguiu interagir com uma bactéria. Uma vez que essa bactéria é fagocitada, ele vai se fundir com o lisossoma, formando então um fagolisossoma. E aí vai começar a ativar uma cascata de reação para poder eliminar esse patógeno. Então, uma vez que ele é fagocitado, esse macrófago ele pode soltar muitas interleucinas, chamadas citocinas, ou seja, citocinas pró-inflamatórias. Essas inflamações aqui a nível local, elas vão funcionar ativando diferentes células, como célula T, vão também recrutar os polimorfos nucleares, vão ativar os linfócitos, vão ativar monócitos linfócitos. Isso tudo a nível local. Mas se essa inflamação persiste, essas reações podem levar a uma reação sistêmica, causando que um aumento da produção de proteínas pelo fígado e também a mobilização da medula óssea a formar então, a levar os nossos neutrófilos. E além disso, o hipotálamo vai causar uma febre no nosso corpo. Então, existem algumas manifestações que são visíveis da inflamação, que é o rubor, calor, tumefação, dolor e perda da função. E algumas manifestações gerais ou sistêmicas são febre, leucocitose, aumento de reactante da fase aguda e aumento da velocidade de sedimentação globular. E existem alguns câmbios vasculares, uma vez que acontece uma inflamação, que é o câmbio no padrão da circulação, aumento do fluxo sanguíneo, uma congestão vascular e um incremento da permeabilidade vascular, além de uma vasodilatação. Aqui eu mostro então o recrutamento desses leucócitos para os tecidos. Uma vez que eu tenho aqui o tecido, por exemplo, aqui um macrófago com um fagócito, ele vai começar a soltar citocinas e liberar também as quimiocinas. Essas quimiocinas vão chegar no passar através da nosso endotélio, que é nosso vaso sanguíneo, e essas quimiocinas existem receptores aqui de quimiocinas pelos nossos leucócitos, ou seja, pode ser um diferente tipo de leucócito. Nesse caso aqui seria um neutrófilo. Esse neutrófilo que está indo em direção ao fluxo sanguíneo vai acabar sedimentando, ou seja, caindo para a parede do vaso, sendo atraído pelas essas quimiocinas, e ele vai fazer um movimento de rotadura, que é o primeiro movimento que ele faz. Quando ele faz esse movimento de rotadura, ele vai se ligar na selectina. Só que essa selectina, ela tem uma ligação muito fraca com ele, não consegue parar esse leucócito. Então, quando ele se liga na selectina e depois selectina e quimiocina, ele vai conseguir transformar a integrina, que tem uma alta afinidade,
transformar ela e fazer uma mudança. Perceba que aqui ela está em baixa afinidade e aqui ela já está em alta afinidade, fazendo com que ela tenha uma ligação mais sólida e consiga parar esse leucócito. Então, uma vez que ele vai fazer essa ativação da integrina, essa integrina vai se ligar aqui e esse leucócito vai fazer um movimento chamado diapedese, ou seja, uma vez que ativa a integrina pela quimiocina, a integrina vai mudar o seu estado, vai acontecer a adesão estável e depois, por um movimento de diapedeses, vai acontecer a migração para o endotélio para atuar juntamente com os macrófagos. Então agora eu começo a explicar agora como funciona o sistema complemento. O complemento, ele é um conjunto de proteínas solúveis que estão circulando livres no nosso plasma. Eles vão circular inativas, uma vez que encontram os patógenos através principalmente daqueles PRR solúveis que estão no plasma, eles vão se ativar. Uma vez que se ativam, vão acontecer reações em cascata. Então, nós temos três vias de ativação do nosso sistema complemento, que é a via clássica, via de lectina e via alternativa. Todas elas vão chegar a um princípio, que é converter a C3. E uma vez que converta a C3, vão gerar uma cascata que vão ativar os mecanismos principais que acontecem no sistema complemento. A via clássica, ela é um complexo de antígeno-anticorpo, ou seja, existe uma porção Fc do anticorpo aqui que vai ter uma ligação através da C1q, C1r e etc. Uma vez que ela acontece isso, essas proteínas vão ativar C4, C2 e C4, C2 vão acabar convertendo para C3. A via de lectina é a via de lectina de união à manosa. Manosa é um carboidrato, ou seja, esse carboidrato vai também conseguir se unir com as ficolinas MBL e MASP2 e vão ativar também, igual à via clássica, C4 e C2, que vão acabar gerando e convertendo a C3. A via alternativa, a C3, que é a proteína que a gente quer que ela chegue, ela acaba se hidrolisando espontaneamente, transformando ela em duas partículas, C3b e C3a. Uma vez que eu tenho C3b e C3a, que eu vou gerar aqui C3, e aí minha célula vai fazer uma cascata. Então, como funciona essa cascata? Uma vez que eu converto minha C3, a minha C3 vai, por sua vez, converter C3A. Essa C3A vai se ligar também com a C5A e elas vão fazer uma função importante, que são elas vão fazer as quimiotaxis, ou seja, vão fazer um chamado. Principalmente, o chamado preferencial são os monócitos, que vão ser os nossos macrófagos e os neutrófilos, para fazer essa função de combater essa célula que eles detectaram. Uma vez que elas fazem essa quimiotaxia, elas também são causadoras de anafilaxia, ou seja, mecanismos que podem causar dores, fazendo liberação de enzimas, lisossomas, mediadores lipídicos, histamina. Com isso, vai aumentar o fluxo sanguíneo local, a permeabilidade endotelial, vão expressar moléculas de adesão e vão fazer essa contração do músculo liso, causando essa anafilaxis. A C3b, quando ela se converte, a C3a junto com a C5a, ela faz esse processo de quimiotaxia e anafilaxia. Já a C3b, ela consegue se unir diretamente no patógeno. E uma vez que ela se une diretamente no patógeno, ela consegue opsonizar. E o que seria opsonizar? Opsonizar nada mais é do que você facilitar com o seu sistema imune enxergue esse patógeno e como, por exemplo, o macrófago que tem aqui na foto, ele tem receptor CR1, que é o receptor para C3b. Uma vez que ele tem CR1, ele consegue enxergar C3b e a C3b tem afinidade pelo patógeno. Então, o macrófago vai conseguir fagocitar esse patógeno para poder eliminar esse microorganismo. Ou seja, opsonizar seria como você aparecer uma luz no patógeno que o seu sistema imune consiga ver essa luz e fazer essa eliminação dele. Além da C3b ter essa função de opsonizar, a C3b ela é muito importante, por exemplo, no processo de depuração de imunocomplexos. O que seria isso? O imunocomplexo, imagine que é um anticorpo ligado a um antígeno que já teve uma batalha e ele está lá no seu sangue paradinho. A C3b
ela se une a esse imunocomplexo, porque esse imunocomplexo tem que ser eliminado do seu corpo, ele não pode ficar lá. Então a C3b consegue ativar o complemento através desse imunocomplexo. Nossas células sanguíneas, os eritrócitos, conseguem carregar esses imunocomplexos porque eles também têm CR1. Uma vez que eles carregam esses imunocomplexos, quando chegam no fígado e no baço, lá nos macrófagos do fígado e do baço vão conseguir fazer essa eliminação desse imunocomplexo. Então o que acontece se eu não elimino? Se eu tenho alguma falha ou se eu tenho uma deficiência nessa limpeza dos imunocomplexos, esses imunocomplexos eles causam dano, principalmente uma hipersensibilidade do tipo 3, que a gente vai ver lá na frente estudar também hipersensibilidade. Então ela pode causar principalmente uma glomerulonefrite, ou seja, lá no sistema renal e causar dano e lesões para o nosso sistema. A lise do micro-organismo ela se dá através de um complexo chamado MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Complexo de ataque à membrana. Ou seja, o C5b vai conseguir se unir com o C6 e C7. Esse complexo vai se unir por sua vez, por C7 ao C8. O C8 se une a ele, então vem de 10 a 16 moléculas de C9 e vão se unir a esse complexo formando como se fosse uma ponta, uma piscininha, onde abre essa membrana do patógeno, causando que uma lise desse micro-organismo. Então, em resumo, quando você converte C3 no sistema complemento, C3 ele vai ter uma função a C3A e a C3B. A C3A ela vai se unir com a C5A e vão fazer os mediadores da inflamação e recrutamento de fagócitos. Vão fazer o que então? O nosso processo de anafilaxis, quimiotaxis. Já a nossa C3b ela consegue fazer essa opsonização pela fagocitose, se ligando diretamente no nosso patógeno. E além disso, ela tem a função também de eliminar os complexos imunes. Já nosso C5b junto com o C6, C7, C8 e C9 vão fazer o complexo de ataque à membrana, que vão gerar a lise desses micro-organismos. Ou seja, elas também potencializam a resposta do B. Por quê? Porque os linfócitos B secretam anticorpos. Então, quando eles secretam anticorpos, nossas células da C3, principalmente a C3b, tem receptor para o anticorpo, ou seja, então uma vez que um anticorpo se liga e a C3b também, então ele potencializa a resposta do linfócito B. E o MAC da C5b, C6, C7, C8, C9 vai fazer essa lise de mecanismo. E o C5a também consegue fazer essa inflamação. Então é só para agora um resuminho básico para vocês verem. Nós ainda vamos estudar a unidade adaptativa, mas só para vocês entenderem as diferenças de uma para outra. Por exemplo, a inata ela é inespecífica, ou seja, qualquer coisa que entre. Já a adaptativa ela é específica. A adaptativa ela demora dias para ser ativada. Já a inata em minutos ou horas já começa a se ativar. Ela não tem memória na inata, já na adaptativa possui memória. A diversidade da inata ela é limitada. Já a adaptativa, qualquer patógeno que entrar, nós conseguimos criar um mecanismo para atacar aquele patógeno. As principais células envolvidas são da inata, os neutrófilos, macrófagos, NK e as dendríticas. Já na adaptativa são os linfócitos B, linfócito T e a célula dendrita também. E os principais receptores de membrana são os PRRs e os PAMPs. Já na adaptativa vão ser o receptor de célula T e o receptor de célula B. E as principais moléculas solúveis são os péptidos antimicrobianos, que são liberados principalmente no GALT, defensinas, interferons, proteínas, sistema complemento e MBL. E já na adaptativa são os anticorpos, liberados pelas células B. E nos seres vivos que se encontram em todas as plantas, animais e organismos pluricelulares, seja encontrado em qualquer forma. Já a adaptativa em todos os vertebrados. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Foi uma aula um pouco comprida para iniciar, mas é porque o assunto é comprido e é difícil. E qualquer sugestão vocês podem estar comentando aí, deixar perguntas aí. Me desculpem se houve falhas. Esse foi o meu primeiro e espero melhorar em breve. Então, um grande abraço aí para todos e até logo.